Você não tem medo de falar o que sente, você tem um corpo em alerta tentando te proteger. E enquanto você acha que é insegurança, que é trauma da infância, que é falta de coragem, o seu sistema nervoso fica rodando o programa do medo sem interrupção. Aqui a gente não conversa sobre emoções rasas. A gente fala sobre fisiologia, sobre como o corpo aprende a ameaça e como ele pode aprender segurança. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se você é uma mulher 40 a mais que já tentou entender tudo pela mente, já percebeu que pensar demais não acalma o corpo, então se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque isso aqui não é motivação. É uma aventura de consciência adulta, de informação consciente, onde você aprende a ligar o seu botão da paz e a sair desse programa automático do medo que tanto faz você dar 10 passos para frente e 8 para trás. Então, hoje você vai entender por que falar dói e por que não é defeito, mas sim fisiologia. Então, aqui por fora você funciona. Você entrega tudo que te pedem, você resolve os problemas que aparecem, você aguenta firme, porque você tem que ser guerreira e forte. Só que por dentro você vive tensa. Você vive pensando 1 milhão de vezes antes de falar e quando não faz isso, reage e fala no impulso, depois se arrepende. Então você vive se policiando com medo de ser mal interpretada. Isso acontece com você? Pois é. Só que o corpo cobra. O corpo cobra ansiedade silenciosa, aperto no peito, nó na garganta, cansaço que não passa e até dores de cabeça. Então, escuta isso agora com maturidade. Isso não é fraqueza. Isso é falta de conhecimento e o que acontece no corpo é fisiologia. E é por isso que você não consegue, sabe, se obrigar a falar, porque é como se você realmente ficasse travada. E na verdade, o seu corpo fica travado nas ideias de medo que você tem do que os outros vão pensar e como vão reagir ao você falar o que você quer ou precisa dizer. Se você se reconhece aqui, permanece com a gente, porque esse espaço é para mulheres que cansaram de viver em alerta sem saber por quê. Seja muito bem-vinda, lindo ser. Eu sou Rose Aguiar, hipnoterapeuta e especialista em Breathwork para mulheres 40 a mais que já tentaram terapia, religião, rezas, fizeram até promessas, procuraram pais de santo cartomantes e até usaram força mental, mas ainda não conseguiram sentir paz no corpo. Aqui a gente não conserta mulheres. A gente não acredita que a mulher esteja errada. A gente ensina apenas o corpo a sair do modo ameaça e entrar no modo segurança. Então, o problema nunca foi o que você sente, mas sim de onde você sente. O que você precisa saber é que nós temos um sistema nervoso. E quando esse sistema nervoso está ligado no modo alerta, que é o sistema nervoso simpático, o cérebro límbico, que é o das emoções, assume o controle da tua vida. E aí o neocórtex, que é onde mora a comunicação clara, fica offline, como se estivesse desligado. E aí você tenta falar, você treina, você ensaia, mas quando você chega para falar, sai choro, sai rigidez, sai defesa ou um silêncio mudo. Não aquele silêncio inteligente, mas o silêncio que faz você se suprimir mais uma vez. E aí, a mente que só vive do passado e de todos os problemas que já aconteceram na tua vida, ela conclui: viu? Melhor não falar nada, eu te avisei, percebe? E você concorda, é mesmo. Eu não devia ter falado, eu sabia que fulano não ia entender. Só que a verdade é muito mais simples do que você pode imaginar. Não é que você está travada na vida, ou que você não sabe falar, que você é errada. Não. A verdade é que o seu corpo está no modo ameaça e todo corpo no modo ameaça não consegue dialogar, não sabe dialogar, porque a musculatura está fechada.
e você não encontra liberdade nem espaço para se expressar. O corpo nunca mente. Então eu quero que você imagine um alarme disparando sem perigo real. Você já passou por uma rua e tem um carro ali, não tem ninguém roubando o carro, mas o alarme está disparado o tempo todo? Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente. Imagina um alarme disparando sem perigo real. Qualquer barulhinho vira ameaça. Então, esse é o corpo de quem passou a vida inteira engolindo o choro, engolindo a emoção, tentando se adaptar nas crenças que te ensinaram. Porque as crenças que você tem hoje são as crenças que te ensinaram a ter, percebe? Então faz um exercício aí comigo. Tipo assim, se você não tivesse aprendido tudo que você aprendeu sobre as crenças que você tem com os seus pais, que crenças você teria? Percebe? Eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu fiz muito para mim mesma quando eu comecei o meu despertar. E quando eu comecei o meu despertar, todo mundo foi contra, percebe? Porque eu saí da minha religião. Eu comecei a estudar física quântica, neurociência e metafísica, né? E eu fui percebendo a mentira desse mundo Matrix. Cara, nem a minha primeira família me aguentou mais. Claro, eu fui arrogante, soberba. Hoje eu não seria. Na época eu não soube me expressar. Eu estava com meu corpo travado também. E eu fui obrigada a me calar. Então, o que eu quero dizer para você? Enquanto o teu corpo estiver vivendo nessa tensão com o sistema nervoso no modo simpático, você não vai conseguir se expressar. Você vai acreditar que você tem medo de falar o que você sente? Não. Você só está com o corpo travado. Se eu estivesse com o meu corpo travado agora, eu não conseguiria me expressar e falar para você as verdades que eu descobri. Então, um corpo que está sempre no modo de alerta ativado, percebe? É porque ficou sensível demais. Então, o corpo guarda marcas. E isso Bessel van der Kolk já nos ensinou. E se você nunca leu o livro O Corpo Guarda Marcas, leia. Porque ali você vai entender assim, ó. Nossa, você vai entender, vai ter muita consciência do que acontece no seu corpo e nunca foi explicado. Então, o alarme que ficou sensível demais não deixa você se expressar. E aqui vai uma verdade que muda tudo. Porque tudo que você não fala, tudo que você guarda para você e acha que está fazendo certinho para não magoar as pessoas, coisa e tal, você está magoando o seu corpo. Porque tudo que você não fala, o corpo fala por você. E qual é a linguagem do corpo? Se ele está suprimido, é tensão, percebe? É ansiedade, é aquela irritação que vem de graça por qualquer coisa. São doenças funcionais. Eu fui muito doente. Eu tive mais de 10 doenças físicas, né? Mas antes de ser doença física, elas eram doenças invisíveis. Eu sentia um monte de dor, eu ia consultar, não aparecia nada. Até que um dia começou a aparecer. Então o corpo sempre vai falar dessa forma. O corpo sempre vai gritar enquanto você não aprende a ouvi-lo. Então, se isso já está fazendo sentido para você, curte essa aula. Não para agradar o algoritmo, mas porque quando você valida uma verdade, uma informação consciente, o corpo já começa a relaxar inconscientemente. Porque se você está dentro dessa aula e está recebendo essa frequência dentro dessa verdade do teu ser, você já está percebendo que se você regular o seu sistema nervoso, você vai começar a poder se expressar e dizer o que você sente, porque o seu corpo vai estar relaxado. Então, a outra coisa muito importante que eu quero que você grave na sua memória de longo prazo é que pensamento não é identidade. Você não é seu pensamento. Você não é seu sentimento e você não é sua emoção. Então, pensamento é memória emocional ativa no corpo. Pensamentos são memórias do passado e eles vêm de todas essas emoções que não cresceram.
desde a nossa infância. E toda e qualquer emoção que não cresceu vira programa automático no sistema nervoso. Por isso que eu repito sempre: paz interna é estado fisiológico, é treino. Você pode treinar a sua fisiologia para a paz todo dia, porque o corpo só relaxa quando ele percebe segurança. Então, enquanto você tenta se controlar, porque ai, você tem que ser madura, ai, você tem que não pode ficar chorando, ai, você tem que falar certinho, ai, você não pode magoar as pessoas, ai, a pessoa vai se ofender. O teu corpo continua em guerra, percebe? Então, o que você faz externamente para parecer uma mulher normal está machucando o seu corpo, está deixando o seu corpo, sabe, suprimido, reprimido, em um amontoado de emoções que não estão te fazendo bem. Emoção não é ruim, mas se você não ouve, não nomeia, não conhece, não sabe o que está acontecendo com você, você vai colocar a culpa lá na criança ferida. Ai, minha criança ferida. Não é uma criança ferida, é uma emoção que não cresceu, percebe? Então, se essa consciência já está descendo em você, agora comenta aqui: eu sou responsável. Não como culpa, mas como presença adulta de quem escolhe sair do piloto automático. Ninguém te ensinou a sentir. Você aprendeu a sentir o que você sente observando os adultos que engoliam tudo, porque isso é um programa. Estamos todos dentro de um programa. Então, o corpo aprendeu que ficar em silêncio é mais seguro e por isso você trava e não consegue falar. Se você ficar em silêncio, não vão te criticar, não vão te julgar. Dizer o que tu pensa não vai te colocar à mercê da boca. Vamos falar, né? Muitas vezes a boca suja dos outros. Ai, que feio falar isso, Rose. Mas vamos ser sinceros, é sobre isso. Aprender isso tudo mudou a minha vida, porque mudou os meus comportamentos e mudou os meus hábitos. Então grava aí. Não existe uma criança ferida dentro de você. Existe uma emoção mal interpretada e mal compreendida que, por você não saber nada sobre emoções quando você era criança, você se identificou com aquela situação e cresceu com essas sensações, e essas sensações, vamos dizer, como verdades absolutas, fazem você viver em silêncio, não conseguindo se expressar. E emoção não amadurece com análise, amadurece com regulação do sistema nervoso para o modo parasimpático, que eu chamo de ligar o botão da paz. E aí você consegue se expressar. Então você não está perdida. Você só não sabia que você tem o domínio sobre o teu corpo, se regular o teu sistema nervoso. Então nessa aula hoje você aprendeu que o medo de falar não é emocional, percebe? E que a verdade é que você está tentando se expressar, falar o que você sente com um corpo em alerta. E isso não dá certo, porque o seu corpo está suprimido e reprimido em uma carga muito pesada que colocaram em você e você nunca aprendeu como aliviar esse corpo. E essa informação muda tudo, porque quando você aprende a ligar o seu botão da paz, você começa a sair do modo defesa e você começa a treinar o seu corpo a entrar no modo segurança. E quando o corpo muda, a voz muda, o tom muda e o mundo responda diferente também. Se esse vídeo te trouxe clareza, compartilha com outra mulher que está cansada de viver em alerta. Não só porque isso ajuda esse canal a crescer, porque ajuda, né? Não vamos dizer assim, hipócritas. Se você curte, se você comenta, se você compartilha, você ajuda esse canal a crescer. Mas eu não quero que você compartilhe só por isso, mas sim porque quanto mais mulheres conscientes, mais fácil se torna a nossa vida nesse mundo. E isso também fortalece a sua assinatura energética ao universo, que é alguém que compartilha coisas de valor e não conteúdos de fofoca que alimentam o medo. Na descrição desse vídeo tem a vivência Botão da Paz, onde você experimenta no corpo que é sair do estado de alerta. E na próxima aula, a gente vai falar sobre algo muito essencial, que é como dizer não sem culpa, sem virar dura e sem se abandonar. Um beijo, fica bem, fica na fonte e lembre-se,
Clareza regula o corpo e paz interna é treino diário. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau!